Boa tarde, pessoal. Tô aqui para compartilhar um pouco de como tem sido a quarta fase, né, do meu casamento. Quem acompanhou o meu testemunho sabe que meu deserto não foi um deserto longo. Eu tô um pouco gripada, então desconsidera a minha voz. Já tem muitos dias que eu tô assim. E como eu estava falando, né, em relação ao casamento, à restauração do casamento, quem ouviu meu testemunho sabe que meu deserto não foi um deserto longo. Eu acredito que foi em média ali de 5 a 6 meses, né? Mas foi o tempo suficiente que o Senhor usou para tratar muitas coisas no meu coração e também na vida do meu marido, né? E quando meu esposo saiu de casa, eu lembro que eu relatei no testemunho que ele saiu com o coração extremamente frustrado em relação ao casamento, comigo, com a igreja. E ali eu conheci um homem que eu não conhecia, né? A versão do meu marido, magoado, frustrado, porque no relacionamento sempre quem buscou fazer as pazes, sempre quem caminhou mais de uma milha foi o meu esposo, não foi eu, né? Eu sou o retrato, eu era, na verdade, tentar tirar esse vício de mim, né? De que eu era o retrato daquela mulher tola que destruiu a casa com suas próprias mãos. E eu entendo hoje que o deserto ele foi necessário na minha vida para que o Senhor pudesse me refazer novamente. Porque o meu esposo, como eu disse, ele sempre foi um homem dedicado, um homem família, um homem temente ao Senhor. Mas a prática que eu tinha em relação ao que eu conhecia das Escrituras com a prática dentro de casa era praticamente oposto, né? Era uma mulher que desonrava muito meu esposo com palavras, com atitudes, não respeitava ele, não respeitava a liderança dele. Eu tinha uma arrogância muito grande espiritual. Eu me apegava muito pelo fato dele me amar e amar o Senhor. E eu achava que ele nunca ia sair de casa ou nunca ia me abandonar. E no deserto eu entendi que essa ingenuidade é muito perigosa, porque se a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com suas próprias mãos, hoje eu acredito que aquilo ali não é só uma teoria, que na prática realmente acontece. Da mulher destruir a sua casa com suas próprias mãos, e eu não cheguei, nem imaginava que com as atitudes que eu estava tendo como esposa, estava destruindo a minha casa com minhas próprias mãos. Sempre achava que o erro estava no meu marido e não em mim, né? Até que um dia ele saiu e eu percebi que, infelizmente, né, o erro estava muito mais em mim do que no meu marido. E foi o tempo que o Senhor usou para tratar na minha vida, né? Para ser uma esposa mais companheira, uma esposa mais compreensiva com meu esposo, uma esposa que honra ele e que deixa ele à vontade para ele ser quem ele realmente é, porque até nisso eu tentava às vezes controlar, né, o jeito do meu marido. E quando o meu esposo esteve esse período fora de casa, ele passou esse tempo na casa da mãe dele, né? Ele saiu de casa, como eu disse, extremamente magoado e frustrado comigo e com a igreja, né? Devido a algumas outras questões que ele considera não ter sido amparado e nem cuidado da maneira correta, né? Então, assim, meu esposo saiu de casa com a cabeça nesse sentido. Bom, eu fui um bom esposo por anos. Servi ao Senhor, me dediquei de tudo quanto eu pude na igreja por anos. E tudo que eu recebi de volta foi falta de respeito, foi não acolhimento, foi uma esposa que não me compreende, é uma igreja que cobrava o triplo de mim, mesmo eu estando ali presente, e parece que se eu não estivesse fazendo tudo que estivesse ali ao alcance, não estava bom. E quando chegava em casa, a esposa cobrava e exigia e replicava triplicado aquilo que a igreja exigia dele, né? E quando ele não correspondia, parece que tudo era um motivo de briga e de caos. Esse era o retrato da nossa casa.
E muitas vezes eu percebo que eu coloquei até a igreja acima da minha família. É muito difícil eu reconhecer isso, mas é algo que o Senhor tem me mostrado também. E eu acredito que esse tempo que eu estou mais, digamos, mais reservada, né? Eu continuo servindo ao Senhor, indo à igreja, mas eu estou um pouco mais reservada. Porque o meu esposo, ele saiu da igreja, né? Disse que não quer mais servir ao Senhor. E eu não sei até quando, né, esse pensamento, esse desejo do coração dele vai permanecer, né? Então, devido também ao processo do casamento, a gente mudou de igreja, eu mudei de igreja, voltei para nossa primeira igreja, que eu entendo hoje que era um lugar que nós não devíamos ter saído. E estou nesse processo, né, de readaptação, de caminhar novamente, de fazer parte da membresia, de ir aos cultos. E estou de uma maneira mais reservada. E eu percebo que até isso o Senhor ele tem tratado no meu coração para gastar tempo com a minha família, né? Priorizar hoje a minha família. O meu pastor hoje, né, fala, esse outro pastor que eu estou nessa igreja hoje, ele fala, né, que uma coisa assim que me emociona muito, né? Porque ele diz, né? Ele falou assim, Fernanda, eu já conheço vocês há muitos anos, ele fala, né? E sei que o tempo que vocês têm vivido não é um tempo fácil. Então, no dia que não der de você vir à igreja porque o seu marido não pode não estar afim, ou vocês podem estar precisando ficar mais em casa para se reconectar novamente como família, não se sinta mal. Né? Ele falou assim, não se sinta mal porque o que vocês passaram foi algo muito difícil. Né? Eu sei que abalou muito as estruturas do casamento de vocês. Então, eu quero que você saiba que o tempo hoje é de focar na sua família, né? Que o Senhor vai entender o seu coração. Meu pastor falou isso para mim, né? Quando meu esposo retornou. E quando meu esposo retornou para casa, eu sei que foi uma resposta de oração, porque quando ele saiu de casa a primeira vez e que ele retornou dizendo que tinha voltado por conta da nossa filha. E não porque ele queria tentar, porque ele não queria tentar o casamento, porque tudo que ele era hoje foi algo que eu plantei, né? Ele dizia isso. Você plantou este homem que eu sou hoje, né? Então não existe mais nós dois. E, e quando ele voltou a segunda vez para casa, eu sei que aquilo ali, o retorno dele, foi obra do Senhor. Porque eu ouvi tanto do meu marido que ele não queria tentar, que não existia mais nós dois, que muitas vezes eu orei, Senhor, traz o meu esposo de volta. Nem que seja querendo tentar o casamento, mas traga ele de volta, porque a primeira vez o Senhor trouxe, mas ele não quis tentar, e eu tive dias difíceis em casa. Mas dessa vez traga ele querendo tentar. E o Senhor trouxe. E quando o Senhor trouxe, minhas irmãs, eu achei que ia ser um retorno diferente, né? Eu achei que ia ser como se fosse uma lua de mel. E aí que entra a quarta fase, né? Meu esposo voltou, querendo realmente tentar, mas ao longo das semanas, os dias foram passando, eu percebi que algo já estava incomodando ele. É como se ele estivesse reconsiderando, né, o fato dele ter voltado, ou como se ele não estivesse mais se sentindo confortável, se encaixando aqui no ambiente que é a casa dele, né? E aquilo ali começou a me gerar ansiedade, porque eu pensei, meu Deus do céu, será que o meu esposo vai sair novamente de casa, né? A gente pouco conversava, ele não conversava muito comigo, ele não voltou dizendo que me amava, nem que estava arrependido. Ele simplesmente voltou e eu agradeço imensamente ao Senhor por isso. Mas eu confesso que eu criei uma expectativa de retorno e eu achei que meu esposo,
né, pelo fato dele voltar agora querendo tentar o casamento, ele ia voltar mais amoroso, mais carinhoso, né, querendo conversar sobre o que tinha acontecido. E eu vi que não estava sendo dessa maneira. Até a forma como ele me tocava, eu via que era uma forma fria, né? Uma forma de um coração que ainda estava magoado, um coração que ainda estava em processo, né? E aquilo ali me deixava muitas vezes ansiosa e angustiada. E eu lembro que em um desses processos de ansiedade e angústia, eu comecei a querer conversar algumas coisas com ele, mesmo ele não querendo, né? Comecei a querer conversar algumas coisas com ele e perguntei a ele se ele me amava, né? E, e eu lembro que ele disse que estava reaprendendo a me amar. E aquilo ali foi muito difícil para mim, porque eu pensei, nossa, então eu ainda tenho um longo caminho pela frente, né? Meu esposo voltou, amém por isso, mas eu ainda tenho um longo caminho pela frente, né? Foi o que eu pensei. E nesse dia ele falou, né? Mas eu peço que você não me pergunte novamente essas coisas, porque isso não me ajuda e eu me sinto pressionado, ele disse. E deixa as coisas ir acontecendo com o tempo, se alinhar com o tempo, que as coisas vão se ajustar. Ele dizia, né? Só tenha paciência. E essas palavras do meu esposo, embora eu vejo que é graça do Senhor também, porque antes ele dizia que não queria nem me ver pintada de ouro, que as coisas não iam dar certo, que não existia mais nós dois. E hoje, nessa nova configuração da quarta fase, mesmo diante da minha ansiedade, eu vejo ele ainda tentando me acalmar, né, em dizer que as coisas vão se alinhar com o tempo. Porque antes meu esposo, ele era muito seguro em dizer que ele estaria sempre junto da gente, né? Que a família era tudo para ele. E hoje eu já não vejo ele com toda essa segurança, né? Dizendo. Ele só diz, vamos esperar que as coisas vão se alinhar com o tempo. Muitas vezes eu esperava dele aquilo que ele era antes, né? Aquele homem que passava segurança e ele não retornou passando essa segurança de que nós estaremos para sempre juntos, né? Como ele costumava dizer. Então eu fui vivendo mais os dias, né, da quarta fase, um dia de cada vez, buscando no Senhor o cuidado necessário, né, mas principalmente a mudança que eu precisava para poder ser uma boa esposa, uma boa mãe e até mesmo uma boa cristã, né? E, e quando eu percebia que eu estava ali sufocando ou querendo sufocar o meu esposo, eu percebia que aquilo ali irritava ele se sentia pressionado, né? É até engraçado eu dizer, né? Mas parece que o deserto me fez reconhecer que todo o amor que meu esposo tinha para me dar e me oferecer no tempo que ele estava de bem comigo, que eu não valorizei, é como se na volta dele eu reconhecesse isso e eu quisesse agora oferecer, né, a ele também esse amor que hoje eu reconheço e amo ele. Mas ele não tá dessa mesma forma que antes, né? Ele tá no processo dele de mágoa, de coração ainda frustrado com o casamento. Então as coisas não vão ali se encontrar, né? Se hoje é eu que quero dar todo esse amor que eu tenho por ele hoje, valorizar e respeitar ele, hoje quem já está de uma maneira mais distante e fria é ele. Então, ali eu percebi que eu tinha mais um longo caminho pela frente, né? De reconstrução, de restauração de casamento. E eu lembro que nesse processo da quarta fase, o que me ajudou, e é onde entra, né, as bênçãos do Senhor da quarta fase, o que me ajudou a ter mais diálogo com meu esposo foi eu ter encontrado um emprego que eu queria muito um emprego. Eu queria, na verdade, eu queria este emprego, né, na empresa que eu estou hoje. E eu queria muito, já tinha muitos anos. E muitas vezes eu não entendia por que que o Senhor não tinha me concedido esse emprego porque eu era uma pessoa responsável, era uma pessoa profissional, uma pessoa dedicada, né, em relação à vida, ao trabalho, e eu não entendia por que que muitas pessoas tinham essa oportunidade e eu não. E quando meu esposo voltou, é, foi, e poucas semanas depois eu consegui este emprego que eu estou hoje.
E o emprego na área da venda foi o que gerou muita comunicação entre mim e meu esposo, porque meu esposo ele trabalha com venda também, então nós começamos a ter mais diálogo, a conversar sobre outras coisas que não fosse só a filha. Era só nosso diálogo, só conversar sobre a filha, né? E então, meus irmãos, eu digo que esse emprego foi uma providência do Senhor de várias maneiras. Por exemplo, meu esposo passou muitos anos segurando as pontas em casa, né, em relação ao financeiro. E eu, né, fiquei em casa cuidando da casa, cuidando da filha, porque era um acordo entre nós. Mas com o deserto, eu tive que me submeter a correr atrás de emprego, a correr atrás de outras coisas, porque, de certa forma, eu me vi sem o meu marido. Mesmo ele mantendo, ele passou esse tempo fora de casa, mas ele continuou mantendo, né, as coisas básicas, né, pagando as contas, nos visitando e tudo mais. E eu lembro que o que nos aproximou foi eu ter conseguido esse emprego, porque a gente já começava a conversar sobre outras coisas que não fosse só a nossa filha. Ele foi vendo que eu fui tendo um crescimento muito rápido dentro da empresa em relação a conseguir novos clientes. Eu abracei essa oportunidade de emprego como jamais vista, né? Todas as vezes que eu saía de casa para poder atender um cliente, eu segui a minha rota de cliente. Eu orava ao Senhor, Senhor, peço que o Senhor abra as portas desses clientes para mim, que o Senhor me ajude a conseguir boas vendas, me ajude a encontrar graça, né, no coração dos clientes, no coração do meu chefe e também no coração do Senhor. E eu lembro que no meu primeiro mês de experiência na empresa, o meu chefe disse assim: Fernanda, o vendedor antigo estava fazendo isso aqui de venda por mês. E eu quero que você me entregue o dobro disso, né, no primeiro mês. E eu abracei aquela oportunidade. Eu sabia que a rota que eu tinha não ia me oferecer o dobro. Mas eu sabia que eu tinha um Deus que podia abrir as portas de vendas, né? E eu lembro que eu consegui uma venda, eu acho que até que eu compartilhei no grupo do restaurante. Eu consegui uma venda com um cliente que foi a porta aberta para o meu chefe ver, né, que algo de diferente tinha em mim e no meu trabalho. E também foi a porta aberta para o meu esposo me olhar, a passar a me olhar com outros olhos, né? De uma mulher que agora trabalha, uma mulher que agora é dedicada, né, também ao trabalho, que está conseguindo seu espaço no mercado de trabalho. E eu vi que meu emprego me proporcionou isso com meu esposo. Porque eu passei muitos anos em casa. Não que eu não quisesse trabalhar, mas como eu disse, foi um acordo, né? Só que quando meu esposo saiu de casa, ele não enxergou dessa maneira. Ele enxergou que eu era uma pessoa que não queria trabalhar e que era uma pessoa preguiçosa, assim, assim, assada. Ou seja, a mágoa, a frustração dele ter saído de casa fez com que ele enxergasse só o pior de mim, né? E não aquilo de bom também que eu tinha como pessoa e como profissional. Então, quando eu consegui essa venda com este cliente, eu compartilhei com ele e foi aí que ele me passou a olhar novamente, né? Com um olhar de admiração. Passou a conversar novamente comigo. E 2 semanas depois que eu consegui uma venda com este cliente, o meu chefe me liga. E ele diz assim: Fernanda, você conhece a rede tal? Não vou citar nomes, né? A rede de lojas tal da cidade? Eu falei assim: conheço. Ele falou assim: se você conseguir a venda com o dono, todas as lojas são suas. Todas as lojas você poderá atender. E aquilo ali me gelou muito o coração, porque eu pensei, Senhor, só tem 2, 3 semanas que eu estou num emprego, eu já consegui uma venda que para alguém que é nova já é difícil, né? Agora o Senhor está me dando mais essa missão. Mas se o Senhor está me dando essa missão é porque o Senhor acredita, né, que é possível. Então, no mesmo dia eu fui atrás do cliente, né? E eu não sei como, meus irmãos, na verdade, a gente sabe, né? É Deus que trabalha todas as coisas, né? No mesmo dia eu fui e eu consegui falar com o dono
do estabelecimento e consegui fazer uma venda com ele. Uma venda de teste, né? Porque é uma venda de produtos de muita produção. Mas essa primeira venda que ele comprou foi uma venda de teste. Ele falou assim: eu vou comprar esses produtos para testar. Se der certo, a gente faz uma compra maior. Foi isso que ele disse. E ali eu fiquei na expectativa, né, de dar certo e orando ao Senhor, entregando ao Senhor. Até que um dia ele retornou comigo, o cliente, falou assim: olha, deu certo os produtos. Vamos fazer uma compra maior com vocês. E ali foi quando eu vi mais uma vez o Senhor abrindo as portas no meu trabalho, né? Em um mês de venda, meus irmãos, eu não só vendi o dobro que meu chefe me pediu, eu vendi a mais, né? E foi então que meu esposo começou a se animar, né? Porque ele já estava vendo uma mulher companheira, uma mulher que estava ali também ajudando ele dentro de casa, uma mulher que tinha muito potencial, mas que por muitos anos não usou da maneira correta esse potencial. Então ali eu percebi que o emprego foi uma providência do Senhor no processo de restauração do nosso casamento, porque o Senhor me deu a oportunidade de agregar financeiramente em casa, porque era algo que estava pesando muito também na cabeça do meu marido e no coração dele, porque ele não estava mais conseguindo, né, arcar com todas as despesas. E aquilo ali estava tirando muito o sono dele. E esse emprego que eu tô hoje tem nos ajudado a nos restabelecer, a nos reorganizar financeiramente. Cada dia que passa, o Senhor, ele tem me abençoado com mais clientes, né? Cada dia que passa, eu vejo o meu chefe me dando mais e mais desafios para poder ir atrás de novos clientes. E graças a Deus, o Senhor tem me dado êxito, né, em quase todos que eu tenho ido atrás. E, e com esse emprego eu vi que meu esposo começou a me olhar e me admirar de uma outra maneira, né? Mas ainda assim, meus irmãos, o processo da quarta fase, ele não é um processo tão simples, porque muitas vezes quando meu esposo chegava em casa, eu esperava um homem, como eu disse, né? Um homem ali empolgado, amoroso, carinhoso com o casamento, com o retorno, como ele era antes comigo e com a nossa casa e com a nossa vida. Mesmo eu sendo uma esposa que não estava edificando lá, meu esposo sempre foi um homem persistente, né? E família. E muitas vezes eu vi ali já um homem distante, né? Um homem na dele. Em alguns momentos eu vi ele inquieto dentro de casa. Ele chegou até a relatar que estava com tédio, né? Ele falou assim: eu tô com muito tédio aqui em casa, né? Não sei mais o que eu faço. E aquilo ali já começou a me gerar mais ansiedade, né? E no outro dia eu tentei conversar com ele novamente sobre o que nós estávamos vivendo e ele não tem muita paciência. Hoje meu esposo ele não está com muita paciência mais para conversar sobre o que nós vivemos. E nesse dia ele falou assim: eu já falei para você que eu não quero mais conversar sobre isso, né? Esquece o que passou, vamos focar no momento, no agora, mas eu não quero conversar sobre o que já passou, né? Eu tô assim, não é fácil, é um processo difícil, ele disse, tem que ter paciência, né? Só que ele me falou de uma maneira muito, né, muito sem cuidado, né? Muito sem filtro, digamos assim, de uma maneira muito grossa, né? E aquilo ali já foi o suficiente para me deixar ofendida, né? Aí eu fiquei em cima dele, né, falando que eu não conseguia mais ver nele aquele homem que ele era, que ele parece que tinha retornado para o nosso casamento como se fosse uma aposta, se der certo, amém, se não der certo, amém também. E aquilo ali deixava ele mais ainda irritado, porque ele dizia que eu nunca estava satisfeita com nada, que ele tinha retornado, que ele já tinha falado que não estava sendo fácil, mas que já tinha me pedido paciência, mas que eu continuava a exigir dele algo que naquele momento ele não estava oferecendo, que ele não ia conseguir oferecer. E que aquele homem que ele era, ele já tinha morrido porque eu tinha
notado ele que eu tava plantando agora o que eu tava colhendo agora o que eu tinha plantado. Foi mais ou menos isso assim que ele disse para mim. E quando ele me disse isso, eu passei o dia mal, passei o dia trabalhando com o coração muito triste, mas eu lembro também que foi um dia que o Senhor falou ao meu coração, né? Dizendo mais ou menos assim: você já percorreu um longo caminho, e se você não conseguir sossegar o seu coração e sua mente em mim, as coisas vão desandar novamente, né? E eu entendi aquilo ali como um alerta do Senhor. Até também algumas coisas que as meninas do grupo, né, a administradora falava no grupo, também era como um alerta para mim. Porque não é fácil só para o outro que volta, é difícil também para quem está. E, e nesse momento que o Senhor falou ao meu coração, eu fui buscar descansar. Apesar de todas as minhas falhas e de ter sido uma esposa tola, eu me considero uma pessoa esforçada em querer aprender e a querer modificar aquela situação que eu tenho vivido. Isso pós-deserto, porque antes do deserto eu não fazia muita questão. Não fazia muita questão não de querer mudar. Tanto é que foi por isso que eu cheguei no deserto. Mas depois do deserto, o Senhor ele me deu um esforço e uma dedicação de mudar, não só pelo meu casamento, mas também por mim como pessoa e como mulher. E nesses dias o Senhor falou no meu coração e foi onde eu comecei a descansar e colocar em oração. Parei de sufocar o meu marido, de exigir que ele fosse quem ele era, né? E descansei, Senhor. Meu marido voltou, amém. Sei que tem muitas coisas para ser alinhadas. Sei que o homem que ele é hoje ainda não é o homem que ele já foi. Mas te agradeço e te glorifico por isso, meu Senhor. Me ajude a ter paciência, né, nesse processo. Porque eu sei que muitas vezes eu vou chegar em casa cansada do trabalho. Eu sei que também meu esposo vai chegar cansado do trabalho. E eu não vou ter o mesmo acolhimento e o esposo amoroso, carinhoso que ele era antes, né? E eu vou precisar sustentar isso. Só eu e o Senhor. Então, peço que o Senhor me ajude. E eu comecei a, a colocar diante do Senhor em oração, né? A buscar Ele com mais tempo, em jejum. Quando a gente está na quarta fase, a gente tem muita dificuldade de jejuar e de orar, porque a demanda do lar muitas vezes toma um pouco do nosso tempo e a gente já não tem aquele tempo sozinho como antes, né? E eu percebi que nesse retorno dele, eu meio que dei uma descansada nessa questão de jejuar e de orar e de buscar o Senhor. E foi quando ele foi quando a gente teve essas duas conversas difíceis, né? Que eu tava ali exigindo algumas coisas dele, ele me deu algumas respostas que não me agradaram, que o Senhor falou no meu coração e eu vi que realmente se eu não sossegasse a mente e o coração, eu não ia conseguir avançar, né, nessa quarta fase. E ao invés de cobrar dele e exigir dele, eu passei a orar e colocar diante de Deus aquilo que eu gostaria que fosse mudado, né? E aí que entra muitos dos detalhes, né? Porque as respostas de oração do Senhor estão nos detalhes, né? Está nos detalhes. Em relação à minha quarta fase, eu vejo que está nos detalhes. Como antes eu não trabalhava, ficava só em casa cuidando da nossa filha, eu lembro que todos os dias, quando meu esposo saía de casa, ele me dava um beijo, né? Um beijo na testa e depois me mandava uma mensagem dizendo, me desejando um bom dia para nossa filha. Só que agora, com essa nova configuração que nós estamos vivendo, dos dois trabalhando, eu já acordo mais cedo do que ele, já preparo o café, as coisas, né, para o dia. E a gente não tem mais esse costume, né? Ele não tem mais esse costume de me beijar, né? E desejar bom dia. Aí esses dias eu lembro que eu tive que sair mais tarde de casa e eu fiquei deitada na cama, né? E eu vi que ele levantou, se arrumou e foi pro trabalho. E eu senti falta daquele beijo, né, que ele costumava dar.
Eu lembro que eu orei ao Senhor, assim, uma oração bem despretensiosa, bem simples, né? Falei assim, Senhor, eu tô com saudade do meu marido ter esse tipo de atitude comigo que antes era comum, né? E no mesmo dia, quando meu esposo retornou para casa do trabalho, eu me recolhi, fui dormir, né? Dei boa noite para ele. E quando ele foi dormir, ele passou do meu lado, né? Me deu um beijo na testa e foi dormir. E ali eu lembrei da oração que eu tinha feito mais cedo, né? É, muitas coisas, meus irmãos, que eu tenho vivido nessa quarta fase, depois que eu busquei descansar mais no Senhor, que eu vi que foi resposta de oração. Meu esposo, ele sempre foi um homem também de gostar de me dar presente, né? E quando ele retornou, foi próximo do aniversário da nossa filha e do meu aniversário e do aniversário dele, que nós fazemos aniversário tudo uma semana de diferença um do outro. E quando foi aniversário da nossa filha, veio nossos familiares, alguns amigos, e eu percebi assim que aquilo ali ainda era novo para ele, né? Mas também respeitei o tempo dele, não pedi para tirar foto. As fotos que nós temos foi porque as pessoas pediram, né, para tirar, não porque eu pedi, porque eu entendi ali que ele estava no processo dele. Mas depois eu percebi que esse processo dele estava demorando e eu achei que ia ser mais rápido. Foi quando eu comecei a querer exigir algumas coisas. Foi quando ele começou a perder um pouco a paciência comigo e me responder de uma maneira muito grosseira. E foi quando eu comecei a descansar. E quando eu comecei a descansar e entregar algumas coisas ao Senhor, ao invés de cobrar do meu marido, de ficar se focando, foi quando algumas coisas foram acontecendo. E no dia do meu aniversário, meu esposo ele não me deu presente. Ele me deu parabéns, né, de uma maneira ali muito fria ainda, de uma maneira assim como se a gente nem fosse um casal, como se eu nem fosse esposa dele, né, como se fosse só amigo, sabe? Mas eu também, naquele dia ali, eu não exigi dele, né? Eu agradeci ao Senhor porque, como eu compartilhei, no deserto, tudo que a gente quer é o marido de volta. Então, tudo que estava acontecendo, eu estava agradecendo. E pensando, não, logo, logo isso vai passar. Passaram semanas e semanas eu vi que ainda estava com o coração dele magoado, endurecido. Aí foi quando eu caí em si e vi que as coisas não iam ser da maneira como eu achei que fosse, né? E no dia do meu aniversário ele não me deu nenhum presente, né? E foi quando eu coloquei diante do Senhor que eu gostaria que Ele me desse outros presentes, né? Porque era algo comum dele comigo. Queria, não precisasse nem ser algo caro, só um bombom, tipo assim, passei numa loja, comprei um bombom e trouxe para você porque lembrei de você, né? E algumas semanas depois, meu esposo chega em casa e ele me traz um presente. Ele me traz uma calça, né? Como eu comecei a trabalhar, eu tô usando muita calça e ele trouxe para mim e eu vi que naquele momento ali eu vi o mesmo homem, né? É como se tivesse passado na minha cabeça o mesmo homem que meu esposo foi, né? Ele tava voltando a ser aos poucos. Se no deserto ele dizia que não ia me dar mais nada, que eu tinha que me virar do meu jeito, que ele não ia me dar mais nada, que eu podia esquecer ele. Naquele dia ali que ele trouxe aquele presente, eu lembrei que é o Senhor que realmente muda as circunstâncias e o coração da pessoa, né? E, e os dias foram passando nessa quarta fase, começaram a vir os desafios em relação à nossa vida cristã, porque como eu compartilhei, passamos a vida toda, né, em relação ao nosso casamento, servindo ao Senhor, nós sempre fomos aquele casal de servir, de estar realmente na obra, dedicado, né, com muito potencial para muitas coisas dentro da igreja. E essa nova configuração que eu tenho vivido com o meu esposo, ela é muito diferente. Ele é muito diferente porque hoje eu não converso sobre o Senhor, a gente não faz devocional junto, a gente não ora, né? Muitas vezes meu esposo que sentava à mesa antes da refeição ele orava. Hoje ele já não tem esse costume. Hoje eu vejo ele realmente querendo
um tempo, eu digo que é um tempo assim da igreja, é como se as coisas ainda não tivessem sido organizadas dentro da mente e do coração dele. E, e é um desafio para mim, né? Porque como eu relatei, é, ver o meu esposo retornando para a igreja é algo que eu tenho orado muito, né? E tenho buscado ter o cuidado, né, de não ficar também pressionando ele, nem sufocando ele, porque eu sei que esse retorno dele é um retorno que só o Senhor que vai fazer, é só o Senhor que vai mudar. E eu ficava muito temerosa e ansiosa com algumas coisas que podiam acontecer. Ficava pensando, nossa, se meu esposo me chamar para ir para tal lugar, que normalmente não é um lugar que eu costumava ir com ele, né? Que não é lugar de crente, entre aspas, estar, né? Ficava pensando, como é que eu vou conseguir lidar com isso? Porque não era esse o formato do nosso casamento. Nosso casamento era uma casa, trabalho, igreja e uma pressão danada, né? Da minha parte com ele. Não tinha muito lazer, digamos assim. E eu cheguei a compartilhar no grupo do Restauração de Casamento que ele tinha me convidado para ir para um show do Raça Negra. Eu falei assim, Deus amado, eu sei que meu esposo vai querer ir para esse show, né? E eu não sei como é que eu vou lidar com isso, porque não é algo comum do nosso dia a dia. O que que as pessoas vão pensar, né? De eu acompanhar o meu marido num show. E nesse dia eu compartilhei no grupo, né? As meninas da administradora foram até bem humoradas, né? Comigo em relação à orientação. E até que eu fui para esse show. E meus irmãos, eu vi Deus ali. É muito tremendo, sabe? Assim, é muito engraçado como que Deus faz as coisas. Porque quando eu digo que o Senhor trabalhou muitas áreas na minha vida, não foram poucas, não, foram muitas, né? Desde ser uma esposa que precisa ser sábia para edificar a casa, quanto também em relação a muitos legalismos, né? Que eu carregava no meu coração. E quando eu fui para esse show, eu resolvi ir para esse show com ele, foi outro divisor de águas no nosso casamento, na restauração do nosso casamento. O primeiro foi o emprego, como eu compartilhei, foi o que nos aproximou. E ir para esse show foi o divisor de águas, porque se antes meu esposo dizia que eu era uma pessoa que não estava nem aí para ele, que eu não era uma companheira de todas as horas com ele, que eu não amava ele, ali ele viu uma mulher que estava realmente ao lado dele. Uma mulher que, independente dele estar na igreja ou não, eu estava acompanhando ele e ele tinha uma mulher. Eu percebi isso em meu esposo no dia do show. Irmãos, por mais que não tenha sido um show gospel, né? Vamos dizer assim. Mas foi um show muito bom, foi um show maravilhoso. Eu nem imaginava que podia ter é, a liberdade, a sensação de desfrutar de um tempo desse com o meu marido em algo que não fosse só algo gospel, né? Digamos assim. Eu nunca achei que fosse possível. Não estou aqui trazendo uma questão de que agora todo crente precisa ir para um show. Não, não é isso. É uma circunstância das quais eu estou vivendo, né? Que eu vejo que é um processo que o Senhor tem lapidado no meu coração juntamente nessa fase que eu estou vendo com o meu esposo. E ali eu vi um homem muito mais à vontade, tanto é que depois ele compartilhou sobre algumas coisas que eu estava orando ao Senhor, pedindo para que ele conversasse comigo sobre algumas coisas que passamos nessa fase de deserto. Porque eu já tinha tentado conversar algumas vezes com meu esposo e ele sentiu aquilo ali como se eu estivesse pressionando, então eu comecei a orar ao Senhor pedindo para que, se alguma conversa fosse ocorrer entre nós dois, que fosse por iniciativa dele, não mais por mim, né? Eu lembro que no dia desse show a gente conversou até tarde sobre muitas coisas. Ele falou sobre o tempo que ele passou fora de casa, ele falou sobre a situação dele da igreja, ele disse que ainda estava muito confuso, que estava mais longe do que perto de encontrar algumas respostas, mas que ele não estava muito preocupado com isso, que ele queria viver a vida dele, né? Foi isso que eu lembro que ele falou no dia do show, né? E muitas outras coisas que não cabe compartilhar aqui. Mas eu vejo, irmãos, a mão do Senhor no meio de tudo isso, porque
ali o Senhor tratou também muito legalismo no meu coração, um coração religioso. Eu vejo que Deus tratou também no meu coração a ida em relação a esse show. E, e depois disso as coisas foram melhorando dentro do nosso casamento. Foram melhorando. Eu fui buscar descansar mais no Senhor. Às vezes, quando eu quero cair no erro de ficar na expectativa de que meu marido era assim, hoje ele não é, eu tento me controlar diante de Deus, né, para que eu não venha cair nos mesmos erros. Não vou dizer que tem sido fácil, não é fácil, né, para quem também está desse lado, é um processo também para a gente. E cada vez mais que eu entrego ao Senhor aquilo que eu gostaria de ver novamente no meu esposo, eu vejo o Senhor dando pequenas respostas, né? E, e uma das nossas últimas conversas que gerou um desconforto em relação a nós foi por conta de eu querer muito, de eu querer muito treinar com ele na academia, né? Foi algumas semanas atrás. E foi quando ele disse que preferia que esse tempo dele fosse mais a sós, porque ele tinha passado por muitas coisas. E era uma recomendação do psicólogo até, que ele falou que ele, nesse tempo do deserto ele procurou psicólogo também. Não é um perfil muito do meu marido ir atrás de especialistas desse tipo, mas ele foi. E ali eu percebi que a cabeça dele realmente não estava legal. O coração, a alma, o corpo também não estava muito legal para ele ir atrás de um psicólogo. E ele disse que tinha sido uma recomendação do psicólogo ter esse tempo sozinho para ele. Não é que ele não queria estar comigo, ele falou isso, né? Mas que ele preferia ter esse tempo da academia sozinho para ele pensar nas coisas, né? Era onde ele se desligava, ele disse. E pediu que eu compreendesse. Obviamente, assim, o que eu queria era estar com ele, né? E ali eu compreendi, mesmo sendo difícil para mim, eu compreendi porque na minha cabeça eu achava que é porque ele não queria minha companhia. Eu acredito que até seja realmente que ele não queira estar comigo em tudo nesse primeiro momento. Eu acredito sim, né? Que ele, meu esposo, não queira estar comigo nesse primeiro momento em todas as coisas, o que é compreensível. Mas aí eu tenho buscado não receber essas negativas do meu marido de uma maneira ruim. Porque se eu for dar voz àquilo que eu sinto, eu volto pro deserto. Eu tenho quase certeza disso. Que se eu for dar voz àquilo que eu sinto, àquilo que eu tenho buscado, que as coisas se alinhem com muita rapidez, eu volto pro deserto, porque meu esposo já disse que ele não tem mais paciência para ficar suportando e nem aguentando todas as coisas que ele já aguentou, né? Então, em relação a essa questão da academia, eu nunca mais toquei no assunto, descansei, né? E, e deixei ele realmente à vontade e fui cuidar da minha vida, irmão. Aí chegou uma fase assim que eu falei assim, beleza, ele não quer ter alguns momentos comigo, quando eu proponho, ele só quer ter se for ele propondo, então eu vou viver minha vida, vou trabalhar, vou fazer também academia em outro lugar, vou cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida e cuidar de mim, né? E quando eu comecei a tirar um pouco o foco de querer estar sempre junto com ele, de querer estar exigindo algumas coisas, ele foi percebendo, ele foi se achegando, né? Aquilo que eu falo, quando eu não pressiono muito, quando eu não dou muito assim, ibope pro meu marido, eu vejo que ele vai cedendo, né? Ele vai cedendo. E em relação a essa questão da academia, eu, ele viu que eu tava precisando de um fone, né? Porque ele tem um fone bem caro, né? E algumas vezes eu pedi emprestado dele para correr, né? Que eu gosto muito de correr, para correr ou ir para academia. E ele viu que eu tava precisando de um fone. E é quando eu digo que Deus ele trabalha as coisas de uma maneira muito surpreendente em relação à fase que eu tenho vivido com meu esposo. Um certo dia ele chegou em casa e trouxe um fone da JBL para mim. É um fone bem, que um desses fones bem caro, né? Ele falou que era para eu usar na academia e nas corridas, porque ele sabia que eu gostava de estar ouvindo música, né? Quando eu fosse fazer algum treino, né? E ali eu vi mais uma vez a mão do Senhor nesse processo, né? Da quarta fase. E para concluir, meus irmãos, né? O,
o momento assim mais inesperado do meu esposo em relação a nós nessa quarta fase foi que esses dias, né, essas últimas semanas, meu celular quebrou. E meu celular é a minha ferramenta de trabalho. E eu fiquei realmente sem telefone, sem telefone. E nesse mesmo dia que meu celular quebrou, foi um dia depois do show, foi um dia depois do show, que nós fomos pro show do Raça Negra e no dia seguinte meu celular quebrou. Né? Minha filha, ele estava carregando, minha filha pegou o celular e infelizmente acabou quebrando. E foi o dia que ele também tinha chegado para mim e falado que nós íamos para a igreja, que foi uma surpresa para mim, porque eu pensei, nossa, um dia nós estamos no show hoje, ele por conta própria já fala que nós vamos à igreja. E ali eu só me calei e agradeci ao Senhor por aquela iniciativa dele, né? E quando foi no final do dia, já perto de nós irmos para a igreja, que eu fui pegar o telefone, eu vi que estava quebrado, né? Minha filha estava brincando com ele, eu vi que estava quebrado. E ali naquele momento ele já quis mudar o plano de ir para a igreja, de ir para uma loja no shopping comprar o telefone, né? Aí eu falei assim com jeitinho para ele, falei assim, não, amor, vamos depois do culto, né? Que ainda dá tempo. Falei assim para ele. E ele tá bom, né? Ele ficou ali, mas entendeu. Nós fomos para a igreja. E foi um tempo muito agradável do retorno da igreja, porque foi a primeira igreja que nós congregamos, né? E foi uma igreja que ele não queria ter saído, né? Infelizmente, por conta minha mesma, a gente acabou saindo. E foi um momento agradável, os irmãos receberam ele muito bem, falaram com ele. Eu vi que ele ainda estava um pouco assim, deslocado, como se ele não se sentisse mais parte ali daquele mundo, né? Mas agradeci e glorifiquei ao Senhor por ele ter a iniciativa de ter nos chamado para ir. E ali eu vi que o Senhor estava cuidando do meu marido, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso casamento. E depois que o culto acabou, ele falou assim: amanhã de manhã, 8 horas, na loja tal, você me espera lá que a gente vai comprar um telefone para você. Meu esposo ele sempre foi muito assim, de me dar presente. Eu nunca liguei muito para telefone. Tanto é que o telefone que quebrou foi um telefone que ele me deu só porque ele realmente insistiu muito em querer me dar, porque eu nunca fui muito antenada nessas coisas de telefone, né? Para mim, o telefone, assim, ligar e enviar mensagem, tá bom. Mas não, ele sempre foi mais preocupado de querer me dar o melhor em relação a essas coisas. Nesse dia depois do culto, ele falou, né? Tal loja, você me espera lá que a gente vai comprar um telefone para você. E eu fui. E passou algumas horas e ele não chegou, ele não apareceu lá, né? Eu pensei, nossa, será que aconteceu alguma coisa com meu marido, né? Será que tá acontecendo alguma coisa no trabalho dele? Porque a gente tava sem se comunicar, eu tava sem telefone, não tinha como se comunicar. Eu só pensei que podia ter acontecido alguma coisa no trabalho, porque normalmente ele é um homem de chegar no horário, né? E quando ele chegou, ele já chegou com uma caixa de telefone na mão. E ali eu fiquei meio que surpresa, né? Tipo assim, oxe, mas como assim, né? A gente vinha pra cá pra comprar o telefone e você já trouxe o telefone, né, na minha cabeça ali naquele momento. E quando eu vi o telefone, era um iPhone. Um iPhone desses novos, né? Último lançamento. Eu não entendo. Sei que é um iPhone. Ele comprou um iPhone pra mim. A gente ia comprar um telefone muito simples, mesmo só pra quebrar um galho. E de repente, do nada, ele traz um iPhone pra mim. E ali ele viu que foi nítido a minha alegria, né? A minha alegria realmente por aquele momento ali, que ele não era só por conta do presente, irmãos. Eu sempre, eu sempre vejo o Senhor trabalhando aos poucos no coração do meu marido e no nosso casamento. Porque diante de um homem que disse que nunca mais voltava para casa, diante de um homem que disse que era para eu me virar, que ele não ia mais dar nada para mim, eu vejo aos poucos um homem ali voltando a ser quem ele era antes, né? Tenho muito caminho ainda para ser percorrido. Não vou mentir nem me enganar em relação a isso, porque tem muitas coisas que não cabe aqui compartilhar, né? Eu tenho aqui trazido as bênçãos que o Senhor tem me dado pós-restauração, né? De um homem que está aos poucos no processo de restauração
com o nosso casamento e com nossos sentimentos. E nesse dia eu fiquei muito feliz e ele viu que eu fiquei muito feliz. E aquilo ali gerou uma satisfação, né, nele também por ver a minha felicidade. E eu vejo que foi mais uma pedrinha, né, colocada nessa restauração do casamento que nós estamos vivendo. E meu esposo, ele ainda não fala que me ama. Ele não me fala que me ama assim diretamente, né? Diretamente que eu digo como ele dizia antes, né? Dizia que me amava, me pegava, me abraçava, realmente cuidava de mim, dizia que me amava muito e tudo, que eu era a mulher da vida dele. Ele era muito de verbalizar isso, meu marido. E é uma das coisas que eu tenho colocado em oração ao Senhor, pedindo para que Deus restaure o amor no coração dele por mim. Porque, como ele disse, ele está reaprendendo a me amar. E eu entendo que o amor do meu marido pode realmente ter acabado por mim. E eu sei que é só o Senhor que vai colocar ali de volta aquele amor no coração dele, né? E eu tenho orado por isso, pedindo para que Deus coloque amor no coração dele, retire toda a mágoa, a frustração, que as memórias ruins que ele tem do nosso casamento possam ser transformadas em novas memórias, memórias que realmente trazem esperança. É o que eu tenho orado ao Senhor. E tenho orado também pedindo ao Senhor que a gente retorne a usar a aliança, né? Era uma das coisas que nós usávamos antes de tudo isso acontecer. E devido a eu ter perdido muito peso no deserto, a minha aliança ela não cabe mais no meu dedo, ela fica folgada. E a aliança do meu esposo ele deixou de usar porque simplesmente, né, não quer mais usar e por conta do processo que ele viveu. E é uma das coisas que eu apresento diante do Senhor. Não estou dizendo que é a aliança que vai trazer ali algo, né, perfeito no casamento, mas é algo que nós tínhamos costume de usar e eu sinto essa necessidade de colocar diante do Senhor para que Ele também possa é, restaurar essa área das nossas vidas, né? E tenho também apresentado diante do Senhor que a gente possa fazer uma viagem em família, porque quando o meu esposo saiu de casa, nós tínhamos uma viagem marcada para o Beto Carreiro, para Santa Catarina, em férias, né? Nós estamos há 8 anos sem tirar férias. Nós íamos tirar férias esse ano e era para Santa Catarina, mas foi quando tudo aconteceu e ele saiu de casa e nós não fomos, né? Já estava tudo pago e nós não fomos, nem eu nem ele, né? E é uma das coisas que eu apresento diante do Senhor, que Ele possa nos proporcionar um momento de família em viagem, em férias e de descanso, porque realmente nós estamos muito cansados. Já estamos cansados em virtude do casamento, né, que foi ruim. Estamos cansados em virtude do trabalho mesmo em si, que exige muito de nós. Cansado com o processo da maternidade, paternidade, enfim. Eu vejo uma necessidade de descanso em relação a nós e a uma viagem, né? E é uma das coisas que eu tenho apresentado diante do Senhor, de do Senhor restaurar o amor do meu marido, né? Do Senhor fazer com que a gente volte a usar a aliança novamente, né? Porque meu esposo saiu de casa e ele deixou muito claro que ele não estava mais vivendo comigo, né? E tanto é que algumas pessoas hoje não sabem se a gente tá junto ou se não tá, porque eu não tenho mais postado nada em relação a nós dois, ele também não posta. E muitas pessoas, né, não sabem se realmente a gente voltou. E eu vejo que a aliança pode causar esse símbolo, né, de retorno, né, de dizer, não, tem alguém ali, digamos assim. Não é que eu queira estar marcando território longe de mim, né? É mais por conta mesmo de um costume que nós tínhamos e que ele também tinha, que ele gostava de usar, e eu vejo que perdeu, né, esse costume. E que ele não faz muita questão hoje, né? Em relação à viagem, eu espero que o Senhor, no tempo certo, ele possa nos proporcionar essa viagem em família e que eu possa voltar aqui para compartilhar essas demais bênçãos, né, que eu tenho aguardado. E não só sobre essas bênçãos materiais, mas a bênção espiritual, que é o retorno do meu esposo para os caminhos do Senhor.